Olá pessoal, é a quarta parte dessa nossa 14ª aula. Estamos caminhando para o encerramento do semestre, esse mês de novembro. Temos poucas semanas de aulas para encerrar o semestre e já a nossa prova no próximo mês, hoje, dia 9 de novembro. Então, quero convidar você, meus alunos, minha turma desse período, para que vocês atentem para os textos que eu tenho passado para vocês e também os slides, para que a nossa prova seja tranquila. E aí, então, conforme eu estava dizendo para vocês no vídeo passado, voltando aqui à nossa aula, não podemos olhar somente para nós, mas temos que olhar para o todo. A dignidade humana é muito importante. Eu disse para vocês que o clero católico teve uma ala que se alinhou ao regime, ou melhor, ao discurso socialista. Também houve no protestantismo, apesar de 100% no começo, mas depois alguns grupos começaram a questionar. É lógico que esses grupos, principalmente de juventude, eles não tiveram o apoio da igreja histórica, das igrejas históricas, presbiteriana, batista, metodista. Diz para vocês que o Rubens Alves foi perseguido, teve que ir embora para os Estados Unidos, e quem denunciou ele, nada mais, nada menos que seus próprios pares, pastores presbiterianos. A Mackenzie sofreu uma intervenção do governo por conta dos discursos dentro da Universidade de Mackenzie, que é uma universidade de confissão presbiteriana. Alguns seminários foram fechados, outros entraram em confrontação com o governo militar. Essas questões foram apoiadas pelas igrejas protestantes. É lógico que também com a retirada de algumas disciplinas das escolas, como sociologia, filosofia, a implantação de outras disciplinas para poder fertilizar o sentimento nacionalista, fez com que os protestantes abandonassem a política, se desmotivassem pelo debate político. E aí migraram para uma vida espiritual, para assuntos mais espirituais. E abandonaram a política, deixou a política de lado. Porque o governo militar, o governo de então, cuidava dos discursos que a igreja trabalhava, a questão da fé, a questão da religião e uma série de outras coisas. Então, não precisava se preocupar. Então, a igreja passou a se preocupar 100% com a vida espiritual. E a questão política não. Dentro da Assembleia de Deus, a política chegou a ser taxada de coisa do diabo. O cristão não podia ser político. Por quê? Por causa das questões do socialismo, o embate, o governo militar e os discursos socialista comunista fez com que a igreja pentecostal se afastasse mesmo e inclusive condenasse a questão da política. Por via de regra, as igrejas voltaram-se para problemas e assuntos internos, ortodoxia, doutrina, organização, e também os trabalhos, as frentes de trabalho, como campanhas evangelísticas de âmbito nacional, declarações, proclamações, evangelização, propagação do evangelho em todos os quadrantes do Brasil. Então isso, ou seja, a igreja teve um período em que ela se preocupou realmente com a missão dela. Ela é espiritual, ela não tem uma missão horizontalizada, só verticalizada. Quando eu falo verticalizado, a missão vertical é a propagação do evangelho. A missão horizontalizada é a questão social. Como disse vocês, nós precisamos pensar na dignidade humana. Pregar o evangelho como os judeus pregavam as boas novas, mas as viúvas estão passando fome. O questionamento dos gregos é justamente a visão horizontalizada, a questão social. Então a igreja não podia fazer isso. A igreja protestante ela faz. Com o evento do ecumenismo, a igreja protestante ela sai da periferia, os protestantes históricos saem da periferia para os grandes centros. Mas a Assembleia de Deus surge para ocupar essa lacuna. Você vai ver isso no livro, na obra do professor, o pastor presbiteriano Luiz Longuinho Neto, é uma tese de doutorado dele, e tem um livro chamado O Novo Rosto da Missão.
ele escreve essa mudança do ecumenismo das igrejas, a migração das igrejas para os grandes centros, o nascimento de escolas, a ida dos pastores protestantes históricos para a maçonaria, não como profissão maçom, mas como infiltrados, né? Tornaram-se, hoje não, hoje é por conta pessoal, ação pessoal, mas por muitos anos a proposta era como se fossem infiltrados dentro da maçonaria, os pastores protestantes históricos, né? Quando eu falo protestante histórico, dizendo da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregacional, e etc, luterana, e etc, né? Então, essa preocupação da igreja protestante no que tange a doutrina, a ortodoxia, organização, campanha evangelística, missão, evangelização nos quadrantes do Brasil, né? E aí temos a Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica no seu interior houve um problema difícil, especialmente nos primeiros anos de militar. Houve uma forte resistência às doações do Vaticano II, então, ou seja, a Igreja Católica sofre duas reveses. Primeiro, internamente, o clero se divide, não aceitar as alterações pelo Vaticano II, a outra crise foi justamente o governo militar. Então, uma crise vocacional, né, por causa das inovações, e a outra crise é a perda de centenas de padres religiosos e a virtual desarticulação da ação católica, né? Porque a ação católica ela acaba sendo vista pelo governo como um adversário, e aí ela acaba sendo desarticulada, ela acaba sendo desmontada. Então a Igreja Católica ela acaba tendo essa dificuldade, né? No entanto, a nova visão do Vaticano II, aplicada à realidade latino-americana, na série segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, CELAM, realizada em Medellín, Colômbia, em 68, encontrou ecos nas comunidades eclesiais de base, na luta pela justiça e no serviço aos pobres. Ademais, o catolicismo renovador do Brasil descobriu um apoio na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que resolveu, na sua reunião de Brasília, denunciar a tortura sistemática empregada pelo regime, um forte instrumento do seu novo espírito de missão. Então, a Igreja Católica acaba trazendo para dentro dela como uma observadora, uma denunciante da tortura realizada pelo governo militar, né? Isso a partir de 68, isso, ou seja, no final do Vaticano II, a Assembleia do CELAM, que ocorre em Medellín, vai discutir essas questões e rompe com a elite e migra para a igreja como igreja dos pobres, a igreja certa. Ainda que tardiamente começa a emergir um novo nível de ecumenismo no espírito de Medellín. Então, nós temos o ecumenismo a partir de Willy Carey, de 1810, colocado em prática a partir de 1910, e agora, depois do Vaticano II, nós temos um ecumenismo já, de novo, um novo ecumenismo, né? Um ecumenismo no espírito de Medellín, né? Em 78, Dom Helder Câmara, eu queria lembrar do Helder Câmara, arcebispo Dom Helder Câmara também, que foi um defensor, né, do socialismo, na prática socialista, né, não como um comunista, mas prática socialista de assistir o pobre, assistir o necessitado, e foi visto pelo governo militar como um comunista. E ele chegou até a dizer isso: quem dá comida aos pobres está só de comunista, né? Comentou, depois do Vaticano II, ele vai comentar, Dom Helder Câmara comenta, então, depois do Vaticano II, fomos convocados para Medellín, chamados pelo próprio Papa, que esteve presente para inaugurar a reunião. Seguiu-se em 79 a terceira conferência do Episcopado Latino-Americano em Puebla, no México. Em 79, no qual os bispos optaram conscientemente pelos pobres, subjacia um novo ecumenismo. Observa sobre isso o teólogo mexicano Raul Vidales, a católicos que adotam o modelo da dominação. Então, ele agora, os bispos latino-americanos vão optar pelo pobre, mas o próprio Raul Vidales vai dizer que a católica ainda adota o modelo da dominação, né? Ele se entende muito bem com os protestantes, que também assumem o projeto de dominação. Entremente, católicos comprometidos com os pobres entendem-se facilmente com o protestante, que tem a mesma atitude. Portanto, creio que o futuro do ecumenismo está nesse caminho, e não ao longo do caminho tradicional, burocrático, diplomático ou doutrinário.
As igrejas protestantes tiveram de se posicionar em face da realidade esboçada acima. Os documentos dessa sessão foram selecionados com o objetivo de se tentar distinguir os diferentes matizes desse posicionamento e ainda que a proximidade cronológica dos eventos dificulte uma perspectiva mais ampla. É lógico que essa série de questões elas vão sendo diluídas com o tempo e nós vamos entender com a obra do Luiz Domingues Neto que os protestantes rompem os pobres e caminham para a elite a partir de uma interferência da teologia americana no Brasil. Deus abençoe vocês, até a próxima aula, na próxima semana.